Hoje, eu quero te contar uma história interessante, pai. O camarada viu um filme, né? Aí no filme, casal, acabou de casar, aí foram para a lua de mel. Aí chegou lá, o cara foi, pegou a noiva no colo, não é bonito aquilo? Quem já viu um filme assim? Aí ele entra no quarto com a noiva. Aí o camarada, rapaz, me contou que ele falou, pô, vou fazer igualzinho. Ele só esqueceu que a carcaça dele era inferior à do cara do filme e que a carcaça da mulher dele era maior do que a carcaça da mulher do filme. Ele tomava prejuízo dos dois lados, ele mais fraco e ela mais pesada. Irmão, chega lá, ele, pum, pega no colo, não aguentou, caíram os dois no chão. A mulher ficou com a raiva danada, você quer me matar e tal, sabe? Essa situação nos lembra que muitas vezes nós pensamos que temos uma força que não temos. Essa situação nos lembra que muitas vezes nós não temos alguma coisa que achamos que temos. E hoje eu queria falar do assunto fé. Você vira para a pessoa, o cara tem a vida toda errada, toda podre, e fala assim para você, eu tenho muita fé em Deus. Sim ou não? Você já ouviu isso? Fala, meu irmão, esse cara vem em cima até da bisavó dele, pô. Esse cara vacila pra caramba, briga com todo mundo, bate em todo mundo, passa todo mundo para trás. Eu tenho muita fé em Deus. As pessoas, às vezes, não têm consciência do que elas não têm. Elas acham que têm o que de verdade nunca tiveram. E eu tenho um texto aqui que fala de alguém que tinha fé. E com base na vida dessa pessoa, eu queria ver, quem é que tem fé? Quem é que tem fé? E aí você vai poder hoje, ao final dessa mensagem, responder, eu tenho ou não tenho? Ou se eu tenho, eu preciso melhorar em quê? Quem está entendendo? Proposta aceita? Então vamos lá, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 1 a 10. Nós lemos assim: a cura do servo do centurião. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. E ao meu servo, faça isso, e ele o faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Dá uma olhada nesse texto. Jesus está lá com um grupo de pessoas e de repente chega até ele
alguns anciãos de Cafarnaum, são líderes da sinagoga, são pessoas que têm representatividade, são pessoas que têm relevância naquela comunidade. E eles chegam até Jesus para suplicar, e eles insistem para que Jesus vá até a casa do centurião de Cafarnaum para curar o servo do centurião. Vamos entender uma coisa aqui. O que é um centurião? O Império Romano dominava toda a Palestina na época. Durante esse período de domínio, o que o Império Romano fazia? Colocava destacamentos de 100 soldados em cada vilarejo importante, em cada área comercial importante ao longo do império. Então, um centurião era o líder de 100 soldados. E esses 100 soldados é quem estaria mantendo o controle do Império Romano naquela região, e se precisasse de ajuda, eles mandavam um aviso para que viesse um outro destacamento, o mais próximo possível, para ajudar em alguma rebelião, em alguma situação naquela localidade. Está entendido isso? Então o centurião, ele é o quê? Ele é uma ameaça, ele é um intruso, ele é um dominador, ele é um representante do domínio imperial romano lá na Palestina. Ele é agradável? Não. Ele é uma pessoa que todo mundo fala, mas legal. Não. Ele está ali para garantir que o Império Romano mantenha o seu domínio sobre aquele lugar. Só que o texto diz que esse cara é diferente. Diz que esse homem, ele vem e pede para curar o servo dele, e os anciãos vão lá e falam, por favor, cura o servo dele, porque ele é muito bom. Ele é um cara muito bom. Inclusive, ele que construiu a nossa sinagoga. Essa sinagoga está lá até hoje. Quem for a Israel comigo um dia, em nome de Jesus, você vai entrar nessa sinagoga. Você não vai entrar na que Jesus entrou. Ela está logo abaixo, você já vai ver ali o restante dela. Você vai estar numa que está sobre a que Jesus entrou, mas você vai ver parte da que Jesus entrou, a sinagoga de Cafarnaum, construída por quem? Por esse homem. E aí Jesus fala, tá bom, eu vou lá curar, vamos embora, e ele vai caminhando. Alguém corre e avisa para o centurião, Jesus está vindo para a tua casa, para curar teu servo. Sabe o que ele fez? Ele manda uma pessoa lá, correndo, desesperada, vai até Jesus e fala, Jesus, por favor, eu não sou digno do Senhor pisar na minha casa. Eu sou homem que tenho soldados debaixo da minha autoridade, eu sei o que é autoridade. Se o Senhor disser uma palavra daí, o meu servo é curado. Jesus vira e fala, brincou. Diz o texto que Jesus ficou assustado. Falou, nem em Israel eu vi uma fé igual a essa. O camarada surpreendeu o Salvador. Tem noção do que é isso? E aí Jesus fala, seja conforme a tua palavra. Aí os anciãos que foram pedir a Jesus para curar o servo do centurião, eles voltam até a casa do centurião, e quando chegam lá, quem os recebe na porta, feliz da vida, bem demais, já tinha comido miojo lá, com ovo frito, já estava felizão? O servo plenamente restabelecido, e eles perguntam, que hora que foi isso? E aí falam a hora, e eles olham e falam, foi exatamente na hora que Jesus decretou a cura. Gente, nesse texto,
tem uma pessoa que tem fé, sim ou não? Esse cara dá aula de fé. Por que ele dá aula de fé? Porque o próprio Jesus ficou assustado com ele. E aí a minha pergunta é: quem é que tem fé de verdade? Quem é que pode afirmar que tem a fé que Jesus quer ver na gente? Quem é que pode afirmar que tem a fé que realmente Jesus espera da gente? Primeiro, a verdadeira fé só virá sobre sua vida se for por ouvir a palavra de Deus. Olha, a fé não vem porque você fez um curso de coach. A fé não vem porque você fez a leitura de um livro de confissão positiva. A fé não vem porque você é muito fera, você acredita no seu potencial, você é talentoso, você é inteligente. Isso tudo que você está chamando de fé pode ser autoestima, pode ser pensamento positivo, pode ser empolgação, pode ser motivação. Fé espiritual. Tem muita gente que tem empolgação, que tem pensamento positivo, que tem autoestima e acha que isso é fé. Mas olha o texto no versículo 3, diz assim: quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus. Por que ele mandou gente lá até Jesus pedir para curar o servo? Porque ele falou assim: como é que é a história dele? Ele é Jesus. O que ele faz? Ele faz milagres. Mas quem ele diz que é? Ele diz que é o Filho de Deus. O centurião ouviu a palavra, ele ouviu o princípio, ele ouviu as recomendações, ele ouviu a revelação, e isso ativou a fé na vida dele. O texto bíblico não desperdiça nada, amigo. Uma palavra no texto bíblico pode significar uma profundidade que você nunca imaginou. Quando fala assim, tendo ele ouvido sobre Jesus, significa ele ouviu a palavra, ele ouviu o ensino, ele ouviu o preceito. Por isso que quem falta a culto por qualquer coisa, quem perde a comunhão da igreja, perde muito, porque o ouvir da palavra alimenta a tua fé. Hoje eu vou assistir o culto aqui na internet, de cueca. Comer um salaminho, e o bobalhão do pastor Josué pregando. Vai na cozinha, salaminho, e a mensagem lá, mas estou ouvindo, salaminho, Coca-Cola, tudo de cueca, sem camisa. Está concentrado na mensagem? Está ouvindo a palavra? Irmão, olha só, a internet é quebra-galho. A internet não é o fundamento. A internet é para quebrar o galho, pô. Que bom que você está pela internet um dia que você não consegue vir. Agora, você depender da internet porque você está com preguiça de vir, não, você não quer a palavra. Você não quer a palavra. E a palavra que promove a tua fé. Tu está sem fé nenhuma, porque tu não ouve a palavra e está achando que tu está ficando cheio de fé. Se você estiver cheio de fé, se ouvir a palavra, tem que rasgar a Bíblia, pô. Se uma pessoa que não ouve a palavra está cheia de fé, joga fora a Bíblia então, porque é mentira isso aqui. Uma verdadeira fé depende de ouvir o que a palavra produz. O reverendo Hernandes Dias Lopes, que inclusive vai pregar aqui na nossa conferência essa semana, a partir de sexta-feira, ele diz: a Bíblia é o livro dos livros, inspirado por Deus, escrito pelos homens, concebido no céu, nascido na terra, odiado pelo inferno, pregado pela igreja, perseguido pelo mundo e crido pelos fiéis. A Bíblia é o livro dos paradoxos, é o livro mais lido e o mais desconhecido, é o livro mais amado e o mais odiado, é o livro mais obedecido e o mais escarnecido, é o mais pregado e o mais combatido. A Bíblia tem sido o farol de Deus na escuridão da história. Ela
ela é o fanal que orienta o nauta, ela é o mapa que norteia o caminhante. A Bíblia é o coração de Deus aberto, é o braço de Deus estendido, é a vontade de Deus declarada. Na Bíblia, os céus e a terra se abraçam, o infinito toca o finito, o eterno invade o temporal, o divino e o humano se encontram. A Bíblia é a espada do Espírito, poderosa arma de combate contra as hostes inimigas que conspiram contra nós, que com sutilezas vis tentam nos arrastar na correnteza do pecado e nas seduções do mundo. A Bíblia é o bisturi de Deus, que corta e amputa os tumores infectos da alma e cirurgia os abscessos do coração. Que poesia, né? É forte, sim ou não? Hernandes Dias Lopes vai estar aqui na conferência, não vai perder a conferência, né? Sexta-noite e sábado o dia inteiro. Muitos têm fé baseada na cultura. Se esse centurião tivesse fé baseada na cultura, ele poderia ter abraçado uma série de coisas. Ele poderia ter abraçado uma série de manias, uma série de sincretismos que pairavam por todos os lugares aonde o Império Romano entrava, mas não. Ele decidiu ter uma fé alicerçada naquilo que ouviu falar de Jesus, da palavra de Deus. Algumas pessoas têm uma fé baseada na palavra do outro. O fulano, o puxa-saco, né? Você é um homem de muita fé. Nossa, fulana, você é uma inspiração. Nossa, fulano, como você é legal. Nossa, fulana, como você é sensacional. E a gente vai e se encanta com isso, com a conversa fiada dos outros, e começa a achar que a gente é alguma coisa lindona, porque alguém falou. Irmão, quem te avalia de verdade é Deus. E você sabe se você é isso tudo que estão falando ou não. Basta você olhar para o espelho e pensar um pouquinho. Cuidado com os elogios. Você tem muita fé, às vezes não. Um homem muito sofrido e desiludido começou a achar esquisito esse papo dos crentes de que é preciso aceitar Jesus e receber o Espírito Santo. E ele ficou com muita raiva, falando, esses crentes falam que a gente tem que se converter, e quem eles pensam que é? Eles pensam que eles são de um segmento melhor, que eles estão em outro patamar. E ele começou a ler a Bíblia com raiva, porque ele queria descobrir na Bíblia falhas para poder, de alguma maneira, lutar contra os crentes que evangelizavam ele. Só que quando ele foi ler a palavra para combater os crentes, ele leu com atenção, porque ele queria descobrir as brechas. Ele leu com uma atenção que às vezes a gente não lê, né, gente? E quando ele leu com atenção, a sua mente direcionou a palavra para o seu coração. E sozinho, o antagonista da fé se converteu. A Bíblia por si só muda uma vida. O meu pai tem um folhetinho que ele escreveu para evangelizar, chamado O Lenhador Queria Morrer. E esse folhetinho conta a história de um lenhador que estava lá trabalhando, cortando lenha, aí muito pesado o trabalho, ele cansado, ele com raiva da vida, falou, morte, vem me buscar. E de repente a morte chegou, vim te buscar. Ele falou, não, é só para me ajudar a botar lenha nas costas. E nesse folhetinho, contando essa história, ele fala que a morte vai chegar, e nem todo mundo está preparado. E com aquele folhetinho, o meu pai já ganhou centenas e centenas de pessoas para Jesus, entregando o folhetinho e falando, leia esse folhetinho, no final tem uma oração. E quantas pessoas leram um folhetinho pequenininho, fizeram uma oração no final, entregando a vida a Jesus, depois apareceram na igreja, tinha um carimbo da igreja atrás do folheto, eu vim porque eu ganhei um folhetinho, tal. Tão simples. A palavra é forte, a palavra muda. Poucos versículos
papelzinho pequenininho, mas a palavra convence e transforma. Em segundo lugar, o que podemos afirmar sobre a fé que Jesus quer ver em nós? Para uma fé verdadeira, fuja da insensibilidade. Por uma fé verdadeira, fuja da insensibilidade. Nós estamos muito brutos. Nós estamos passando e vem gente morta na rua e não estamos mais esquentando. Nós estamos vendo uma senhora com uma ferida desse tamanho na perna, com aquela faixa enrolada, parada em algum lugar tentando vender uma cocada, e a gente passa de lado. Está tão difícil a vida, tem tanta coisa ruim acontecendo, tem tanta maldade, a gente fica com tanta raiva de ver principalmente os poderosos fazendo o que estão fazendo com o Brasil, que de alguma maneira a gente vai ficando embrutecido. Esses desgraçados que um dia se convertam, desgraçam a nossa vida. A gente começa a ficar cético, a gente começa a ficar insensível. Agora dá uma olhada no homem que tem uma fé genuína. Olha o versículo 2. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Nós temos um centurião, um homem importante, um homem que manda na cidade, um homem que tem relevância, mas ele muito amava o servo. Você sabe quem era o servo de um centurião romano? Que aula de história hoje, hein? Você sabe quem era o servo de um centurião romano? Eram pessoas que foram escravizadas porque aonde moravam foi conquistado pelo Império Romano. Quando o Império Romano entrava no lugar, matava a maioria e o que sobrava escravizava. Esse cara, que é o servo do centurião, ele é um nada. Ele é um nada. Ele é um cara que ganha comida e ganha um lugar para dormir e não ganha um centavo. Ele trabalha simplesmente para servir o seu senhor. É assim que é visto um escravo. E o escravo aqui não tem nada a ver com a África, não tem nada a ver com navio negreiro, nada disso, tá? Escravo aqui tem olho azul, cabelo louro, o outro é moreno. Aqui é escravo. Uma nação é conquistada, morre um monte de gente, quem não morreu? Vira escravo. Esse cara que é um escravo, que não vale nada, que a sociedade despreza, que ele só tem uma coisa a fazer: obedecer. E se tiver que ficar no frio, fique. Se tiver que trabalhar 20 horas por dia, trabalha. Se tiver que ficar no sol, fique. E se morrer, menos um escravo, dane-se. Esse cara, na mão do centurião, era muito amado. Sabe, às vezes a gente fala que tem fé, mas sabe o que o apóstolo Paulo diz? Ele diz que a fé brota do amor. É impossível alguém afirmar que tem fé se não ama, se não faz nada por ninguém, se não se doa por alguém. Ah, eu me dou pelos meus filhos, pela minha mulher, pelo meu marido. Isso aí até um endemoniado lá faz. Qualquer um faz. Tem família de bandido brabo, que está aqui, o bandido está preso, mas tem gente cuidando da família dele aqui, e ele faz, esquece dos meus filhos e minha mulher lá não. Isso aí qualquer um faz, amigo. Eu não estou falando disso não, estou falando do seu coração ser cheio de amor pelas pessoas. Estou falando de você amar as pessoas de verdade. Estou falando de você se preocupar em ver as pessoas melhorando de vida. Ah, pastor, eu não treino muito os meus funcionários não, porque se eu treinar eles vão ficar bons, eles vão para o mercado. Larga de ser idiota, larga de ser burro. Se você dá treinamento para o funcionário, ele melhorou, e ele está performando melhor para você, ele está dando resultado.
E se você não for bobo e perceber que ele melhorou, você vai dar para ele uma condição melhor, e ele vai permanecer com você muito tempo. E se depois que ele sair, depois de 7 anos, foram 7 anos de grande desempenho, te ajudando a crescer, aí depois de 7 anos ele resolveu sair, deixa o cara, pô. Talvez ele até se dê bem, ou talvez não, porque esse negócio de ser dono de empresa não é tão simples assim. Mas não, é uma maldade. A gente fica o tempo inteiro preocupado se eu vou ajudar alguém que daqui a pouco eu vou perder, se eu vou ajudar alguém daqui a pouco não vai me agradecer, se eu vou ajudar alguém que daqui a pouco vai me dar uma pernada. Eu já ajudei muita gente que me deu pernada, dane-se. Enquanto estavam comigo, me ajudaram em muita coisa. O dia que deu pernada, beleza, vai pernar por aí. Ah, vida que segue, irmão. Vida que segue, mas não, a gente é embrutecido, insensível, fica desconfiando de todo mundo, não quer investir nas pessoas, não estende a mão para ninguém, é uma vontade de acumular o tempo inteiro, é uma vontade de ter o tempo inteiro. Você não será lembrado pelo que você juntou, você será lembrado pelo que você doou. Tudo que você juntou, não vai, ninguém vai, o fulano morreu, tinha um patrimônio de tanto. Não, agora uma pessoa que você ajudou, uma pessoa que você mudou a vida dela, essa pessoa vai lembrar de você para sempre. E é isso que o Evangelho faz com a gente fazer coisas duradouras. Ah, meus queridos, esse centurião tinha um servo doente, um escravo, uma pessoa descartável pela sociedade. Para ele não. Eu conheci um homem que era um pouco rude com a mulher dele, um cara esquisito, um cara que agrediu a esposa dele algumas vezes, um cara que só fazia algum carinho quando queria sexo. E ela se abriu comigo, falou: pastor, pô, é difícil, eu me converti, pô, mas eu vivo isso e como é que faz? Eu falei: lute pela salvação dele. Se Jesus entrar, ele muda. Tá, e se ele não mudar, pastor? Essa é uma decisão sua, não fui eu que casei com ele. Eu só estou dizendo que eu posso falar como pastor. Eu creio no poder de Deus. O que você vai decidir da sua vida é uma decisão sua. Eu tenho que crer no Evangelho, no poder do Evangelho. Aquela mulher começou a investir naquele homem, intercedia por ele, começou a melhorar certas coisas na casa, sabe? Algumas coisas que ele ficava muito irritado, ela começou a evitar, fazendo a parte dela, evitando tal. E finalmente aquele homem se converteu. E o que foi muito legal foi que aquele homem, junto com ela, começaram a dar testemunho nos encontros de casais. E eles davam testemunhos, inclusive, no encontro de casais, lá de Ipatinga, onde eu fui pastor. E aquilo que foi uma dor na vida deles, se tornou um instrumento de cura na vida de muitos casais que enfrentavam os mesmos problemas. Gente, o Evangelho muda qualquer pessoa. Se você quer uma fé genuína, peça amor, peça sensibilidade, porque não existe fé em alguém insensível. Terceiro lugar, qual é a fé que Jesus quer ver na gente? O que podemos afirmar sobre isso? A fé verdadeira é evidenciada em atos compatíveis com a fé. A fé verdadeira, ela é compatível com atos de fé. Uma fé verdadeira, ela tem atitudes que comprovam ser verdadeira. Pastor, não estou entendendo nada, vamos explicar melhor? Versículo 3 diz assim: quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. O homem falou assim: aqui, vocês podem buscar Jesus? Porque ele pode curar. Ele pode curar meu servo. Eu creio nele. Ah, mas você já encontrou com ele? Não. Mas você tem intimidade com ele? Não. Mas o que eu ouvi dele tocou minha alma. O que eu ouvi dele tocou meu coração.
Eu comecei a experimentar Deus por causa dele. Deixa eu te falar, eu era um homem insensível, rude. Eu era um homem difícil, um centurião, mata muita gente. Eu já cortei na espada centenas de pessoas. Mas eu comecei a ouvir dele, e isso mudou minha vida. Eu comecei a amar as pessoas, eu comecei a amar o meu servo. E agora o meu servo está doente, eu estou sofrendo por ele. E eu creio que se Jesus vier, meu servo vai ser curado. Sabe? Você tem que ter um problema. Você tem que ter uma dor. Você tem que ter uma necessidade para realmente saber se você tem fé. Pastor, agora fiquei pior. Irmão, como que você vai evidenciar a fé se a sua vida tiver um paraíso, tiver um parque de diversões, tiver uma comida maravilhosa, uma bebida maravilhosa, um lugar maravilhoso, a temperatura maravilhosa, tudo maravilhoso? Não, a fé é na luta da vida, na dor da vida, na necessidade da vida. É nessa hora que Deus fala para mim: opa, agora eu quero ver se tem fé mesmo. Quando eu te botei no carro legal, aí você falou que tinha fé. Quando eu te botei na mesa, comida boa, você falou que tinha fé. Quando eu te dei uma camisa boa, um sapato legal, quando eu te levei para a praia, aí fé. E agora na luta? Está revoltadinho? Abandonou? Parou de ir na igreja? Xingou Deus? Parou de ler a Bíblia? Aí Deus fala: só estou te mostrando que você vivia algo que fé não era. É na tua dor que eu ativo em você a tua fé, a tua crença e o teu milagre. Nossas dores, não devemos nos acomodar com elas e falar: não, dor, que bom, ela me ajuda na minha fé. O Cacilda, se você se acomoda com a tua dor, você não precisa de fé, fica com ela. A fé é justamente para dizer: eu posso virar isso, eu posso mudar isso, eu posso viver algo a mais, eu posso experimentar o sobrenatural, eu posso ver o algo inédito, eu posso, porque o meu Deus pode. Ah, mas a tua filha casou com o traficante, ficou maluca, doidona, drogada, prostituída, tua filha foi para o quinto dos infernos. É, mas eu conheço um Deus que tira de lá e bota no altar e bota para testemunhar e brota para adorar. Tua fé não pode ser abalada porque está ruim há muito tempo. Tua fé não pode ser abalada porque está estragada há muito tempo. Tua fé não pode depender de circunstância, porque essa é a fé que Deus quer ver em você. Busca Ele lá. Ele cura o meu funcionário. Para piorar, quando Jesus está chegando, o homem vai lá e fala assim: ei, Jesus, quem sou eu para o senhor vir na minha casa? Vem não, se o senhor falar daí, meu servo já será curado. É muita fé. Fé verdadeira é quem ativa a fé. Fé verdadeira é quem tem atos de fé. Fé verdadeira é de quem pratica a fé. E às vezes, praticar a fé é risco. É tentar uma coisa que você não sabe se vai dar certo. É tentar alguma coisa que você não sabe se vai ser completo. Ai, se der errado, você agiu pela fé, algum crescimento você teve, ainda que não foi do jeito que você esperava. Mas o aprendizado de fé, dessa vez que você tentou, vai ser muito importante para a nova etapa que você vai viver.
Ah, pastor, o senhor anunciou 1000 batismos na praia, e se só batizar 800? Tá ruim? 800 batismos de uma vez só? Vai se lascar! Irmão, nunca batizamos 800 de uma vez só. Mas eu creio nos 1000. Eu creio nos 1000. Eu creio que nós vamos batizar os 1000. Os 1000. Agora você fica preocupado. Ai, se não batizar 1000, pastor José não teve fé. Ah, vai se lascar, rapaz. Ai, cuidar da tua fé. Está preocupado com a minha? A igreja batiza 800, 900, aí não batizou 1000. A fé não foi suficiente. Irmão, fizemos o inédito. Nunca fizemos isso. Sabe por que você às vezes não vive o inédito? Porque você quer viver só o ultra, irmão. Pensando no ultra. Tente, que no mínimo você já vai ter alguma coisa melhor que você tem hoje. Tente, vai para alguma coisa melhor. Teu casamento, eu quero, eu e ela, Romeu e Julieta. Cuidado, Romeu e Julieta no final morreram. Então, eu só quero, se for para, irmão, não tenha medo de botar um alvo lá em cima. Se não atingir, não tem problema. Já atingiu alguma coisa melhor do que você tem, porque a tua fé vai te levar para um outro patamar financeiro, familiar, espiritual. Em último lugar, o que podemos afirmar sobre a fé que Jesus quer ver em nós? A fé verdadeira só se encontra em gente quebrantada. Eu sou cheio de fé, arrogante. Eu sou cheio de fé, não ouve ninguém. Eu sou cheio de fé, grita com todo mundo. Eu sou cheio de fé, não ouve conselho. Eu sou cheio de fé, não aceita uma opinião. Eu sou cheio de fé, não ouve ninguém lá na empresa. Irmão, versículo 6, nós lemos: então Jesus foi com eles. Quando Jesus estava perto da casa, o centurião enviou-lhes os amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Olha o coração desse homem. Quem aqui diria para Jesus: não venha na minha casa? Se Jesus fala: Josué, estou indo na tua casa, Bianca, prepara o pão de queijo. Eu não sou tão bom quanto esse homem. Eu ia querer Jesus lá. Mas esse homem tinha uma noção sobre a sua pequenez diante de Jesus que me incomoda. Porque ele diz: olha, como é que eu vou ficar debaixo do mesmo teto do Salvador? Como é que eu vou me portar diante do Salvador? Sabe, está faltando um pouco de quebrantamento na gente. Por que não dizer, está faltando um pouco de temor na gente. O meu pai sempre me ensinou, toda vez que eu falava assim: meu Deus do céu, meu pai, não tome o nome de Deus em vão. Deus me livre, não tome o nome de Deus em vão. O meu pai, quando era pequeno, toda vez que eu falava a Deus de uma forma boba, ele me chamava a atenção, dizendo: não tome o nome de Deus em vão. A minha escola foi a escola do temor. Mas hoje, Jesus é espancado na Sapucaí. Essa é a sociedade que a gente vive. E é por isso que os casamentos acabam, é por isso que a falência toma tudo, é por isso que os ladrões são reeleitos, e é por isso que a bandidagem toma conta, e é por isso que, saindo daqui para nossa casa, a gente tem que ficar no sinal olhando para um lado e para o outro, porque não sabe se vai vir 2 caras de moto e acabar com tudo. Falta temor. Como está a tua vida? A conclusão agora é sua. Como está a sua vida? Qual é a fé que você tem?
É uma fé de uma pessoa quebrantada? É uma fé de uma pessoa sensível ao outro? É uma fé que pratica? É uma fé de atitude? Qual é a tua fé? Só você pode responder, mas a minha oração é que você possa responder hoje: pastor, eu não passei com 10 nessa prova não, mas eu estou consciente que preciso melhorar minha nota, e eu quero viver uma vida de uma fé autêntica, de uma fé como a desse centurião. Eu quero uma fé que mude a minha história. Sabe, tem um monte de gente que depende da tua fé para eles terem. Tem um monte de gente que só vai ter fé se vem você. Tem um monte de gente que, se você fracassar, queira você ou não, eles vão fracassar junto. Nós inspiramos pessoas. Nós somos exemplos para as pessoas. Queira você ou não, o porteiro do prédio, o empregado da sua casa, uma colega de trabalho, a mulher que vende bala na porta do seu prédio, irmão, você inspira alguém. Se você for cheio de fé, vai derramar fé sobre alguém. E aí, você foi abençoado por esse vídeo? Pois é, quem procura acha, diz a palavra de Deus. E nós temos muitos outros conteúdos no meu canal que podem abençoar a sua vida. Talvez você vai estar lavando uma louça e ouvindo, talvez vai estar dirigindo o seu carro e ouvindo. Quem sabe vai parar com sua família para vocês terem um momento de ouvir e depois de compartilhar o conteúdo de uma mensagem que Deus me deu. Eu queria tanto participar mais da sua vida. Se inscreva no meu canal agora, acompanhe os outros vídeos, se inscreva para receber o Bom Dia com Oração, que é uma meditação diária que eu faço. Dessa maneira, sem sombra de dúvida, você terá muito mais recursos para a sua vitória. Meu papel? Somar com isso. Que Deus me dê essa oportunidade. Você pode me dar também essa oportunidade? Que Deus nos abençoe juntos. Fique com Deus.